Hoje o tema não poderia deixar de ser o coronavírus, né, gente? O Covid-19. Inclusive, o curioso, porque quando eu vi Covid-19, 19 é a carta do Sol do tarô, e por coincidência nós estamos vivendo em 2020 a regência do planeta Sol. O coronavírus, portanto, ele é considerado uma pandemia, ou seja, ele já é global. O coronavírus é de uma família viral, conhecido desde 1960. Ele causa uma infecção respiratória, algumas mais leves, outras a ponto de óbito. Esse vírus está associado aos morcegos e aos camelos. Tanto que o corona, ele é muito comum no Oriente Médio. Eu disse nas previsões do ano passado, eu comentei sobre um vírus, uma bactéria que ia ter da China, e que poderia trazer problemas, só que eu não entendi, porque eu vi a França um pouco infectada, e é o que está acontecendo, né? Falei também que o pico poderia ser entre junho e julho, se bem que eu fiz um mapa ontem, eu dei uma analisada, uma estudada no mapa exatamente ontem, e já está caindo um pouquinho para maio, o que é um ótimo sinal. Então, em vez de junho, julho, a previsão, segundo o mapa mundial, já começa, nós vamos sentir mais aliviados a partir de maio. E o ano do Sol rege os países e as cidades, como a França e a Itália. Na verdade, todos os países onde teve a monarquia muito forte, como Espanha, como a França, como a Itália, os Estados Unidos como a coroa global, e as cidades como Roma, como Sicília, Praga, Ravenna, incluindo Brasília, elas seriam e teriam a maior influência do corona. Na verdade, o Brasília estou citando por causa da comitiva do Jair Bolsonaro, que teve um infectado, e existe uma expectativa para ver como é que fica o presidente e toda a sua comitiva. Eu tinha previsto também, em 2019, que eu via a Europa parada. Eu achava que era uma greve dos como é que chama as pessoas que conduzem os trens? Maquinistas. Eu achei que ia ser uma greve deles, porque eu vi tudo parado. Então, na verdade, a gente já sabe que é por causa do corona. Também previ, mas uma previsão assim um pouco morna, vamos dizer assim, mas eu previ que os parques da Disney iriam fechar, e acabaram fechados. Isso não foi nem uma previsão, foi mais uma percepção do que uma previsão. E algumas pessoas começaram a falar que era um exagero meu, que os parques não iam fechar, e os parques fecharam. No Brasil, então, estamos com problemas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais. E ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro acalmando os meus clientes. Gente, calma, eu estou vendo as pessoas saindo desesperadas nos supermercados, estocando. Não precisa. Aqui vai ser menos que a Europa. A Europa aconteceu algo meio atípico, principalmente na Itália. Mas o que a gente está vendo na Europa não deve acontecer aqui no Brasil. Eu queria que vocês tivessem essa percepção. Senão vai começar a faltar comida para todo mundo, e isso vai ser lastimável, né? E como eu falei para vocês, a previsão feita em junho, julho, eu acho que em maio já começa a acalmar. Nas previsões que eu fiz, que estão no YouTube, previsões para o mundo em 2020, eu falei que em agosto nós íamos ter um problema relacionado aos bancos. Eu vi um banco quebrando e outros bancos quebrando também na Europa. Eu acho que isso deve acontecer, talvez não na proporção que eu disse, mas, por exemplo, se eu tenho um comércio na Itália, em Roma, e está tudo parado e não tem cliente para consumir, e se eu tenho dívidas com o banco não recebe, isso pode causar um efeito dominó, e a gente pode ter problemas, talvez, com alguns bancos menores. Mas eu vi isso também, e espero que tudo seja de uma forma em menor grau, tá bom? Vibe Mundial 95,7